Fala galera, salve, salve torcedor vascaíno. Tô chegando agora aí desse clássico disputado no Maracanã entre Flamengo e Vasco. Infelizmente o Vasco sai como perdedor dessa partida e a gente aqui não vai tentar se justificar, né, o que dá desculpas para a derrota. A gente tem que ser bem franco com o que aconteceu, né? O Vasco jogou futebol, o Vasco competiu, o Vasco mostrou comprometimento tático, né? Mostrou organização, equilíbrio, mas o clássico se decide nos detalhes. O Vasco, infelizmente, perdeu aí inúmeras oportunidades dentro da área lá, né? Com o Gabriel Peck e o Verratti, né? E infelizmente numa desatenção acabou aí, né, sendo punido, sofrendo o gol do Gerson aí no segundo tempo, depois de fazer uma partida equilibrada e poderia ter saído sim do Maracanã pontuando, né, esse pontinho, né, que tá fazendo falta hoje, né, que o Vasco voltou para a zona de rebaixamento com aquele empate ontem do Goiás e hoje, infelizmente, com esse resultado o Vasco retorna ao Z4 e agora tem aí 5 jogos em casa, 5 decisões pela frente, né? Porque dos 10 jogos o Vasco vai fazer 5 em casa, né? Aqui no Rio de Janeiro, já contando aí o clássico contra o Botafogo e tem que fazer esses 15 pontos, né? Esses 15 pontos que somado aos 30 aí vão dar aí um número mágico de 45, né? Que garantem, né? A princípio um time aí na Série A do ano que vem. Mas vamos prosseguindo, sei que o momento é triste, peço aquele like nesse trabalho aí para a gente poder fazer esse vídeo chegar a outros torcedores e a poder aí também todo mundo interagir nesta análise deste Flamengo 1, Vasco 0. Bom galera, eu vou ser bem franco o que na minha visão aconteceu. O Vasco hoje saiu derrotado, né, no Maracanã, muito também pelo banco de reservas. O temor que eu sempre sentia, que eu falava desde o início do ano, que o Vasco não tinha um bom elenco e não tem, consequentemente, um bom banco de reservas. E nesses jogos, somente os clássicos, né, que são decididos nos detalhes, o Vasco precisa ter um banco de reservas. Aqueles jogadores que possam entrar e mudar o panorama de uma partida. E hoje o Vasco cansou. E o Ramon começou aí, né? Colocar algumas peças, inclusive colocou o Orediano, que há muito tempo não entrava. A gente até não entendeu muito essa entrada do Orediano, do argentino. E o Vasco precisava de peças que mudassem a partida. O rival tinha peças aí de qualidade, colocou algumas em campo, né? No caso do Vasco, o Vasco não tinha aqueles jogadores. O Vasco não tem um bom banco de reservas. Isso é notório, é óbvio, né? E nesses jogos pegados, nesses clássicos, é que se decide essa situação. E hoje, quando o time cansou, né, as mudanças não surtiram efeito, porque infelizmente não tinham peças de qualidade para mudar o desenrolar daquela partida, né? Infelizmente hoje, a falta de um material humano, né, no banco de reservas fez muita falta a esse time daí. Isso não é uma desculpa, é uma realidade, né? Que o Vasco não tem um banco de reservas, não tem um banco que você possa olhar, o treinador possa olhar para trás e dizer, estou colocando esse jogador que eu sei que vai mudar o resultado da partida. E outra coisa, além do mais, né, as tais peças que poderiam mudar ficaram de fora, que seriam o Rossi e o Marlon Gomes, né, dois jogadores que vêm sendo usados tanto no time principal como no time reserva, time suplente. Então poderiam, né, se eles estivessem aptos aí, poderiam, né, mudar a cara daquela partida. O Vasco começou o jogo de forma equilibrada, né, não dando muito espaço para o Flamengo, agredindo, né, conseguindo chegar ao gol. O Ramon Dias buscou a vitória, né, a gente sempre vem dizendo isso, buscou a vitória. Agora era um jogo estudado, foi um jogo estudado, um duelo tático, né? O Tite Raposa Velha, o Ramon Dias, são treinadores aí de uma escola muito interessante. E foi o que aconteceu, um jogo tático, um jogo que o Vasco teve um controle, teve uma boa posse de bola, o Flamengo
chegava ao gol. Agora o Flamengo melhorou no final do primeiro tempo, não sei se o Vasco cansou um pouquinho, e aí fez aquela blitz na área do Vasco. Mas o Vasco conseguiu aí segurar esse 0 a 0, foi para o segundo tempo, né? O jogo também começou assim meio morno, aí o Vasco começou a melhorar, né? Teve as tais chances perdidas pelo Verratti, pelo Gabriel Peck, o Zé Gabriel, parece, naquele chute lá do Verratti ou do Praxedes, não tô me recordando, enfim. O próprio Praxedes, né, um chute que deu, enfim, o Vasco teve oportunidade, né, de sair aí do Maracanã, se não com uma vitória, mas pelo menos com um empate. Eu acho que não foi um resultado justo, né? A gente agora tem que tirar um pouco esse lado de torcedor. E eu posso garantir, não foi um resultado assim justo. O Vasco jogou bem, jogou o futebol, né? Poderia ter uma melhor sorte, ter saído aí de um resultado, pelo menos com empate daí. O Flamengo também não criou essas oportunidades todas aí. E numa desatenção do Vasco, né, naquela mudança do Ramon, do Zé Gabriel na entrada do Jair, acabou, num piscar de olhos, tomando aquele gol, né? Aquele gol do Gerson. Não sei o que aconteceu, não sei se o Zé Gabriel cansou, se o Ramon viu que ele estava cansado e preferiu colocar um toque de mais qualidade, né? Que o Jair era um volante mais agudo, mais ofensivo, porque o Ramon queria buscar a vitória, né? Em nenhum momento o Vasco se intimidou, o Vasco se acovardou diante do Flamengo, buscando empatar, segurar a casinha. O Vasco mostrou que é um time que joga de igual para igual, independente do adversário. Isso alegra o torcedor vascaíno, né? O torcedor vascaíno saiu do Maracanã, a gente via triste, lamentando, mas assim, convicto que o time poderia ter tido uma melhor sorte, poderia ter, sim, conseguido um resultado muito satisfatório diante de um Flamengo, né? O Vasco poderia ter vencido essa partida, como também pontuado, né? Conseguido aí um pontinho aí, que não seria nenhuma loucura, né? Nenhuma surpresa. O Vasco teve oportunidades, né? Mas infelizmente perdeu muitas chances e acabou sendo punido, né? Digamos assim, pelo futebol. Porque é o que eu digo, clássico se decide nos detalhes, né? E foram os detalhes aí, esses detalhes que eu falei, né? Uma falta de um bom banco, uma desatenção, as mudanças que não surtiram efeito, porque justamente não tinham jogadores assim de qualidade para mudar aquele panorama da partida. Enfim, esses detalhes todos aí fizeram parte dessa situação. O que a gente tem que dizer agora? O Vasco tem um jogo importante contra o Internacional, que aplicou uma sonora goleada contra o Santos, e tá embalado, né? Já deu uma desgarrada aí daquele Z4, já é um time que agora está buscando uma coisa maior, não vai querer vir ao Rio para perder a partida, né? Tá embalado, e o Vasco, muito pelo contrário, o Vasco tem que agora dar a volta por cima, a responsabilidade cresce ainda mais, e a gente espera que o Vasco faça jus aí ao Caldeirão, né, ingressos esgotados, que consiga aí esses 3 pontos, porque agora o Vasco volta a depender, né, de outros resultados para poder também sair da zona de rebaixamento. Um alento é que o Goiás, que hoje é o primeiro clube assim, né, fora da zona de rebaixamento com 31, vai jogar contra o Fluminense. Em que pese o Fluminense hoje está de olho na final da Libertadores no dia 4, né? A gente não sabe se o Diniz vai poupar jogadores, vai começar a fazer alguma coisa, né? Mas fato é que o Goiás vem de um bom resultado, está embalado, e o Vasco vai jogar em casa, né? Então é o que eu falei, são 10 jogos, são 10 decisões pela frente, sendo que 5 jogos desses aí o Vasco vai jogar em casa. Se puder garantir logo essa pontuação, ótimo. O ideal é não deixar para o final, porque vai enfrentar times que precisam aí, né, de pontos aí para garantir G4, Libertadores, Sul-Americana e até rebaixamento. Então, a gente torce aí para que o Vasco consiga manter essa cabeça erguida, tá jogando um bom futebol, tá jogando de forma organizada. Hoje os jogadores sabem o que fazer com a bola, mas faltou sorte, né? Faltou competência também de colocar a bola para dentro, claro, e teve essa desatenção aí. Então, esse somatório aí fizeram com que o Vasco, infelizmente, hoje saísse derrotado nesse clássico. É triste, né? Mas o campeonato prossegue, meus amigos. Tem que ter cabeça erguida.
ao Vasco. O Vasco não pode abaixar a cabeça nessa hora, né? Perder a confiança. E vai ter essa partida do final de outubro aí contra o Goiás aí, que é decisiva entre as duas equipes, hein? Essa é a chance que o Vasco tem, jogo de 6 pontos, porque hoje o Goiás é o adversário que tá ali, né? Mais próximo, né? Os demais conseguiram se desgarrar um pouquinho aí, né? Como o Bahia, o próprio Cruzeiro que ganhou, né? O Corinthians está jogando agora com o América Mineiro, enfim. O Vasco aí tem a chance aí no final do mês de jogar contra o Goiás e aí tentar despachar esse adversário, né? Para que o Vasco consiga, ao mesmo tempo, compensar essas derrotas em casa e despachar um adversário direto nessa luta contra o Z4. Meus amigos, me despeço por aqui. Não adianta a gente arrumar um monte de desculpas nesse momento. A gente tem que falar para você a realidade do que aconteceu, né? O Vasco jogou um bom futebol, jogou de igual para igual. Se tivesse terminado empatado ou o Vasco tivesse vencido também, não seria nenhuma surpresa. Só que, infelizmente, numa desatenção, na falta de um bom banco de reservas, né? Isso aí foram fulminantes, né? Preponderantes para esse resultado de hoje. E agora eu gostaria de ouvir você. Você concorda com essa opinião? O que você acha que faltou mais para o Vasco conseguir essa vitória? Acha que o Ramon errou nas mexidas? Ou foi muito também pela essa situação do banco de reservas, como eu venho batendo na tecla? Então, comente, participe e vamos juntos nessa. Amanhã eu tô de volta, meus amigos. Um grande abraço. Até lá.